Gente, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre crase focado na banca UES. Trouxe algumas questões da banca UES aí, bem como uma prova dela também para a gente fazer logo no final. Então vamos aqui à base rápido. Pega o caderno de vocês que a gente vai ficar testando também no caderno. Ó, com material aí para quem está faltando. Anota aí que crase é uma questão de regência. Pode anotar no seu caderno. O material é para a gente conferir depois. Quem está faltando? Então, quando a gente está falando em caso de regência, a gente quer dizer em um verbo que pede uma preposição e uma palavra aceita ou não essa preposição. Verbo que pede, palavra que aceita. Vamos falar aqui de alguns verbos que pedem uma preposição. A gente está mais interessado na preposição a. Então, anota aí comigo. Por exemplo, o verbo assistir, no sentido de ver, ele pede uma preposição a. Então, acostume-se que na frente do verbo assistir vai pedir uma preposição a quando é no sentido de ver. Por exemplo, e quem assiste, assiste a. Fale comigo. Quem assiste, assiste a. Outro verbo que pede é o verbo responder. Vamos fazer comigo, vai. Quem responde, responde a. O verbo responder também tem uma preposição exigida. Tem lá atrás, viu, boy? Sobrou material aí, gente? Sobrou. Quem responde, responde a. Outro, obedecer. Fala comigo, vai. Quem obedece, obedece a. Outros verbos... Oi? Não, só responder. Pergunta é transitivo direto. Quem pergunta, pergunta algo. Mas quem responde, responde a. Costumeiramente a gente usa, por exemplo, com esses verbos, nós não costumamos usar preposição. Eu costumo dizer, por exemplo, assistir o jogo em vez de assistir o quê, gente? Ao jogo. É comum a gente cometer esse erro de regência. Fala, é assistir ao jogo. Ao filme. Não, me assistir ao filme. Fala. Assistir ao filme. Respondi o questionário ou ao questionário? Vai, respondi ao questionário. Respondi ao teste. Obedecer. Obedeci o regulamento ou ao regulamento? Ao regulamento. Perfeito. Outro verbo que se usa, gente, é o verbo visar no sentido de almejar, de desejar. Ele pede a preposição a. Isso aqui já caiu na prova da UES. Então vejamos, visar no sentido de pretender alguma coisa vai pedir a preposição a. Então eu posso dizer o seguinte, ó, visei ao cargo. Esse a tem uma preposição porque o verbo visar, no sentido de desejar alguma coisa, tem essa preposição. Perfeito? Visar pode ser também de mirar. Eu posso dizer visei o alvo, no sentido de quê? Mirei. Tá bom? Posso dizer obedeci ao regulamento. Então note que existe um a preposição que é exigido pelo verbo. Respondi ao teste. Ele pode ser tanto junto com outro artigo Ou com a crase. Mas ele vai se juntar com o artigo ou vir sozinho. Mas geralmente ele vem junto com outro elemento. Assistir ao filme. Professor, só são esses verbos? Óbvio que não. Esses são os principais que a banca cobra, inclusive o verbo visar. Ok? Outros verbos que pedem também uma preposição são chamados de verbos locativos. Os principais são o CVCIR. Vocês estão lembrados dele? A gente já falou aqui, mas eu sei que não. Viu esses verbos do CVCI? Sempre vai ter um a na frente dele, que é uma preposição. Professor, quais são esses verbos do CVCI? Vamos. Chegar,
voltar, comparecer, ir e retornar. São verbos locativos. O que é um verbo locativo? Que dá uma ideia de locomoção de um ponto ao outro. Viu esses verbos, a gente sempre vai saber, ever, sempre, vai ter um a preposição na frente dele. Portanto, façamos o teste. Quem chega, chega a. Vai. Quem chega, chega a. Ah, eu cheguei no banheiro. Não. Você chegou? Ou então, fui, que é o verbo ir, né? Fui no banheiro ou ao banheiro? Voltar. Quem volta, volta a. Poderia ser o volta de, mas eu não estou interessado na preposição de, eu estou interessado na preposição a. Tá bom? Vai lá. Quem volta, volta a. Fale. Quem volta, volta a. Comparecer. Quem comparece, comparece a. Retornar. Quem retorna, retorna a. Se tu me decora esses verbos aqui, o tio já está feliz para a gente começar uma questão de crase. Porque eu estou prevendo nessa prova, dessas 10, possivelmente em grande chance de ter uma questão de crase. Tá bom? Uma coisa para a US. Crase tem a ver com regência. Crase não tem nada a ver com acentuação. Crase não é um caso de acentuação. Escreva isso. Crase não é um caso de acentuação, é um caso de regência. Mas, professor, a crase, a gente não coloca esse acento, o nome desse acento é crase? Eu quero seus dedos. Eu quero você dizer que isso aqui, o nome desse acento é crase. Como é o nome desse acento? Grave. Diga de novo. Grave. O acento grave indica a crase. De boa? Relax? Pronto. Vocês já copiaram isso aqui? Eu posso avançar, depois tiro uma foto, porque a nossa aula tem que ser mais rápida, porque é muita coisa hoje. Então vamos lá. Começando falando um pouco sobre essa fusão. Crase é um caso de acentuação? É um caso de quê? Perfeito. A crase, gente, é o encontro de duas coisas iguais. Encontro de iguais. Se essa engraçadinha vir com pergunta tipo, na palavra compreender, existe uma crase? Aí o menino, não existe porque a crase é o acento. Não, existe uma crase na palavra compreender. Qual é a crase na palavra compreender? O é e o é. Crase é o encontro de duas letras iguais. Carro, carro, tem crase? Qual é? RR. Compreender tem crase? Tem ou não tem? Tem. Encontro de dois Os. Isso aqui é uma crase. Se essa engraçadinha vier, só você vai acertar. Combinado? Se alguém perguntar pra você afora dele que você não sabe, é inimigo seu. Só são 1000 vagas. Perfeito. Então vamos falar aqui sobre o caso. Esse sinal grave, ele vai vir junto com um A, que é uma preposição, que vai se juntar com outro A, que é um artigo, o que, gente? Feminino. A UES pergunta essa teoria. Eu tenho que explicar. Se fosse CESP, por exemplo, ela não perguntaria. A UES pergunta a teoria. Quando você vir isso aqui, você tem que responder respectivamente. Eu tenho o que aqui dentro? Fale. Preposição, mais artigo feminino de singular. Ela pergunta até isso, cara. É só um detalhe. Isso aqui, com um sinal grave, indica que tem a preposição de um artigo, que geralmente é cobrança de um termo anterior, e o artigo feminino que é aceito pelo elemento posterior. Pode existir uma preposição que se choque com o a qual. Esse a qual é um pronome relativo. Que vai ficar como, gente? Assim, ó. A qual. Viu? O que é isso? Me explica. O que é que tem aqui dentro? Fale. Não. Preposição mais o quê? Pronome relativo. Tá
tá bom? E pode vir o a, que é uma preposição, mais aquele, aquela e aquilo. Eu vou botar só o aquele, mas é todas as variantes dele. Aquele, aquela e aquilo. Que é um pronome o que, gente, aqui? Demonstrativo. Então, se a engraçadinha perguntar o que é isso aqui, você vai dizer o que, gente? Fala, o que é que tem aqui dentro? Preposição, mais pronome demonstrativo. Saiba responder isso. Até aqui tudo bem? Tu acha que a FUNESC, as questões dela, vai vir pedindo exceção? Pode ser. A gente vai ver as únicas questões de crase que tem, tá aqui. Eu procurei até 2011, não tá com a gota, né? De ter outras. Então, sim. Tem que estudar tudo, pegar as principais. Para que a gente possa aprender um pouco sobre a crase, eu vou resumir muitas regras aqui de crase, porque a gente tem que pegar caminhos alternativos. Bizu. O meu bizu da crase é o É Bonita, que eu criei para te ajudar a verificar essa ocorrência da crase. Então vejamos aqui, eu queria que vocês copiassem no caderno essas frases. Porque se copiando, você vai fazendo junto comigo e aprendendo. A primeira frase que a gente vai fazer é: respondi a carta. Vamos imaginar essa frase aqui. Vamos usar apenas com verbos esquisitos, que não são comuns. Existe uma dúvida se esse a virá ou não com uma crase. Qual é o sentido? De onde eu devo partir? Primeiro, a crase, a gente olha para o lado esquerdo e para o lado direito. Olha para o termo que pode pedir uma preposição, olha para a palavra seguinte para ver se ela aceita. Então veja, o verbo responder pede uma preposição, sim ou não? Sim. Por quê? Quem responde, responde a. Então, já existe uma preposição aqui que poderá se chocar com o artigo. Depende se a palavra seguinte aceitar ou não. Professor, qual é a palavra que vai aceitar? Logicamente que uma palavra feminina, porque é um artigo feminino. O problema é que nem toda palavra feminina aceita um a. Por isso que a gente vai ter que usar esse truque do É Bonita, que vai me ajudar bastante. Então vamos lá. Eu vou pegar essa palavra carta e vou transformá-la como sujeito de uma oração. Ficaria, por exemplo, a carta é bonita. Fale para mim essa frase. Quando eu digo a carta é bonita, eu vejo que o substantivo carta aceitou um a, porque fica foneticamente bonito, eu consigo aceitar. A carta é bonita. Ora, se carta, que é um substantivo feminino, aceita um a, portanto, eu vou ter um a aqui que é aceito. Como houve a fusão de uma preposição com um artigo, o que é que eu vou colocar aqui em cima? O acento grave, que indica o quê? A crase. Tá dando para entender? Faça aqui, gente, ó. Vamos fazer aqui a segunda. Dinheiro não, que é uma palavra masculina. Grana, moeda. Só vai ser com palavra masculina, exceção se for a moda de ou a medida dele. A medida também. A moda de é. Oi? De horas. Vamos ver tudinho isso aí. Vamos lá, ó. Eu estou me adequando aqui às regras, a UES.
tá? A gente está focando no que a UES costuma cobrar. Isso aí pode cair? Pode. A gente vai ver mais modulado para a UES. Vamos lá. Tenho acesso à moeda. Repare aqui em cima, candidato, que quem pediu essa regência foi um verbo. Não é verdade? Tem material, gente, aí? Tem. Tem quantos? Você tem muitos? Pronto. Então vamos lá. Quem pediu esse a preposição foi o verbo. Entendi. Nessa segunda frase, não vai ser um verbo que vai pedir. Vai ser o substantivo acesso. Acesso. O quê? Mas a gente tem que olhar para a palavra a depois. A anterior não nos interessa porque vai aceitar um artigo. É só essa, tá? A anterior não. Vai lá. Como foi um verbo que pediu uma preposição, a gente vai chamar isso de regência verbal. Eu tenho que colocar, gente, porque a UES pergunta isso. Regência verbal. Ou seja, foi um verbo que pediu essa preposição. Nessa segunda frase, esse a poderá ter uma preposição não pelo verbo ter, mas pela palavra acesso. Façamos, vai. Quem tem acesso a. Ou seja, é o acesso que pediu a palavra, a preposição. Acesso é um substantivo. É uma regência nominal. Tudo que não for verbo é regência nominal. Façamos mais uma vez, vai. Quem tem acesso a. Fala mais uma vez. Quem tem acesso a. Se fosse fiel. Vai lá. Sou fiel a Deus. Deus é uma palavra masculina. Sou fiel a Santa. Vai. Vai lá. Quem é fiel a. Então aí mais uma regência nominal. Tá bom? Então, o substantivo acesso pede a preposição a. Resta saber se a palavra moeda aceita ou rejeita. Coloca a moeda na frase do É Bonita, vai. Dá certo? Dá. Se moeda aceita e acesso pede, nós vamos ter o quê? A crase. Nós vamos ter a crase, o acento grave. É isso. Pode falar. Vamos fazer a terceira? Vocês já fizeram? Eu dei flash aí. Obedeci a ela. Vê para mim se esse verbo pede uma preposição. Vamos fazer o teste, vai. Quem obedece, obedece a. Então esse verbo pediu uma preposição a. Resta saber se essa palavra seguinte aceita ou rejeita. Vamos com calma. Ela é uma palavra feminina? É, feminina. Só que eu acho que ela não cabe no É Bonita, não. Vamos dizer? Fale. Dá certo? Então vai ter crase? Não. Não vai ter crase porque esse termo aqui rejeitou a preposição. Então estou colocando um zerinho cortado, rejeitou. Como esse não aceita um artigo, aqui é somente o quê? Uma preposição. Aqui é só um a que simboliza a preposição. E aí, tudo bom, cara? Como, por exemplo? Não, é porque aí é um caso de facultação. A gente fala daqui a pouco, tá? São 3 casos de facultação, que é nome próprio feminino genérico, pronome possessivo feminino e a preposição até. A gente fala já dele, tá? No material de vocês, por favor. Sobrou material aí, gente? Aceita o colega aqui, o flamenguista, o sofredor?
Gente, várias derrotas seguidas, como é que não é? Vou mostrar. Bora lá, gente. Heitor compareceu à farmácia. Grife esse A aí. A banca US está perguntando aí, gente. O que é esse A? Vai, o que é esse A? Fale. Preposição mais artigo feminino. Por que tem crase aí? Me explica esse fenômeno. Quem comparece a, pediu, e a palavra farmácia aceitou. É uma regência verbal ou nominal? Perfeito, é isso. Vamos para B. O prefeito voltou à prisão. Por que tem crase? Verbo voltar, pediu a preposição a prisão é bonita. Prisão aceitou um artigo feminino. A US vai pedir um caso de crase que seja semelhante ao outro. Então você já está sabendo do primeiro caso, que é do é bonita. Um verbo ou um nome que pede uma preposição e a palavra que aceita. Letra C. Vamos aqui. Eu tenho que fazer aqui na frase, ó. Aqui na lousa. Da já a gente vai para essa outra. Vamos para a quarta frase aqui, por favor. Vamos escrever com o professor aqui. Enviei a carga. Não põe ponto final, não. Enviei a carga. Só isso. Estou com dúvida. A banca está perguntando se aqui tem crase. Vamos ver. Vamos verificar a regência do verbo enviar. Vai lá. Quem envia, envia algo. Tem preposição? Não. De novo. Quem envia, envia algo. Esse verbo não pede preposição. Portanto, vai ficar somente esse A. Esse A é o quê? É um artigo, porque o verbo anterior não pediu preposição. Certo? Quem envia, envia algo. Professor, mas eu posso pensar o seguinte. Quem envia, envia algo a alguém, para alguém, com alguém, sem alguém, mas só me interessa o A. Vai lá. Quem envia, envia algo a alguém. Se eu continuo a frase e coloco... Que é os passarinhos aí? Cortar a asa é bem facinho. Enviei a carga à empresa. Vai lá. Quem envia, envia algo a alguém. Quem foi que recebeu? Então, o verbo enviar para esse segundo termo, gente, ele exige uma preposição a. Resta-nos saber se a palavra empresa aceita ou rejeita. A empresa é bonita, portanto a gente vai ter uma linda crase aqui, que foi uma exigência do verbo para a palavra empresa. Aí tá assoviando não, tá tossindo, né? Tem aquele vídeo daquele menino que engoliu o apito, você já viu? A cada tossida assoviava o bichinho. Maluvido. Façamos aqui essa próxima frase. É a número 5. Encaminhei a proposta a cliente. Os dois As têm crase ou só um? Vamos fazer o teste? Quem envia, envia algo. Aqui não tem. Esse A, o verbo não pediu preposição. Portanto, esse A é somente o quê? Artigo. Mas quem encaminha algo a alguém. Tem um A preposição. Resta saber se cliente aceita. A cliente é bonita. Não aceita, não? Ei, a cliente é bonita. Aceita. Tem um lindo artigo aqui. Pode ser feia também. A cliente é feia. Você pode inverter. A cliente é feia. Horrorosa.
Vamos lá, gente. Letra C do material de vocês. Eu dediquei um poema à menina. Vamos fazer o teste aí, vai. Quem dedica, dedica algo. Grifa. O que foi que ele dedicou? Um poema. Ok. Quem dedica, dedica algo a alguém. A quem foi dedicado? Verifica se o menino aceita ou rejeita. Aceita. Ok? Vamos para número 6 aqui. Eu posso dizer o seguinte, ó. Vai, gente. Dirijo-me a moça. Então, o verbo dirigir pede um a preposição para todos os termos. Quem se dirige a. Então, eu tenho esse a e a. Então, você tem um a em todas as hipóteses. Resta-nos saber se a palavra seguinte aceita ou rejeita. E aí, moça aceita ou rejeita? Aceita. Vamos lá. A moça é bonita, então eu tenho uma crase aqui no primeiro. Mesma moça, você leva em conta a primeira palavra que vem aí, tá certo? Vai lá, mesma aceita ou rejeita? Aceita. Pega só mesmo, vai. Vai. A mesma é bonita. Aceita. Então tem crase. Esta, vai. A esta é bonita? Rola não. Então sem crase. Quando não tem crase, quer dizer que aqui é uma preposição. Uma aceita? Vai, fale. A uma é bonita? Não rola. Sem crase é uma preposição. Você aceita? Fale. A você é bonita. Também não rola. Olha, bicho, viu uma, porque é um artigo. Eu não vou botar um artigo na frente do outro. Isso não existe. Beleza? No material de vocês, acompanha comigo aqui. Vai. Eu tenho aí, ó. Eu obedeci a você. Foi o caso que eu acabei de colocar aqui. Obedeci a você. A este filme eu acabei de colocar aqui também. Vamos para a letra F e quero que vocês destaquem no material de vocês essa letra C que tem aqui, ó. A no singular diante de plural, crase nem a pau. Oremos, senhores, vai. A no singular diante de plural, crase nem a pau. É isso. Então, sempre que você vir um A aqui, ó, gente, ó, e a próxima palavra estiver no plural, nada de colocar uma crase aqui, combinado? Viu um A no singular e a próxima seja um plural, nada de crase nessa situação, combinado? Professor, e se eu pluralizar? Aí vai ter crase. É sem o S. A no singular, crase nem a pau. Olha, refiro-me, quem se refere a. Se eu tenho um A no singular e a próxima esteja no plural, o que acontece, candidato? Crase nem a pau. Combinado? Próxima, que está no material de você, eu disse assim. Eva vendeu a moto. Vamos fazer comigo, vai. Quem vende, vende algo. Tem crase aqui? Não, porque esse verbo não pede. Regência nula. Agora, se eu pusesse uma pessoa ali depois. Se fosse rapaz, ficaria como? Se fosse a rapaz. Não. Se fosse assim, teria crase? Por que que não? Rapaz é uma palavra masculina. Qual é o feminino de rapaz? Rapariga, não é moça não. Vai lá. Eva vendeu a moto. Quem vende, vende algo a alguém. A quem foi vendida? Faz do é bonita, vai. Pronto. Não é não, Japa? É bonita? Tem crase aqui. Material de vocês, acompanha. Jamais fui... Não, aqui, ó. Eu vou refazer essa frase aqui, gente, ó. Aí você pode até copiar no seu caderno, viu? Eva vendeu a moto.
Quando você colocou rapariga aqui, deu super certo, porque rapariga é uma palavra feminina. Agora, se em vez de palavra fosse aquela rapariga, fosse aquela rapariga. Nessa frase, gente, sempre que vier o aquele, aquela e aquilo, basta apenas que o termo anterior peça. Porque se o termo anterior pede, o aquele, aquela, aquilo automaticamente aceita mesmo sendo masculino. Então veja, ela vendeu o quê? A moto. A quem? Aquela. Portanto, aquele, aquela, aquilo automaticamente aceita a crase sobre si. Não precisa. Ó, e o pior, vai. O verbo voltar não pede uma preposição, que é um verbo locativo? Então eu posso dizer o seguinte, ó. Voltei àquele bar. Bar é uma palavra masculina. Vai lá. Quem volta, volta a. Aquele, aquela, aquilo, automaticamente aceita. Basta apenas que um termo anterior peça. Tranquilo? Olha aí no material de vocês, vamos. Não me referi àquela menina, beleza. Jamais fui àquele lugar, beleza. Vamos para a letra K e L. A letra K e L no a qual. O a qual, gente, em vez de você olhar para antes de um verbo que peça, a gente olha para o verbo que vem depois. Então, se eu dissesse o seguinte, ó, aquela casa, não é bom casa não, é mansão. Aquela mansão a qual cheguei. Sempre que você tiver o relativo a qual, para onde é que você deve olhar? Para o elemento posterior, o verbo que vem depois. Qual é o verbo que vem depois? Cheguei. Vamos fazer o teste? Vai. Quem chega, chega a. Se esse verbo que tiver à frente do a qual pedir, esse a volta para antes do relativo e faz o a qual. A qual, olhe para frente. Olha essa frase que está no material de vocês, acompanha comigo, veja. As roupas às quais me refiro estão na varanda. Grifa aí o as quais, por favor. E eu estou verificando se esse as quais tem ou não tem. Se está certa essa crase aí. Olha para frente. Quem é o verbo na frente? Vamos lá. Quem se refere a. Portanto, tem a regência aí. Próxima. Esta é a lei a qual todos desobedeceram. Você pode justificar por que tem crase aí? Porque o verbo na frente pediu uma preposição que se chocou com o quê? O que é o a qual? Pronome relativo. Pronome relativo. Vocês estão bem? Bem mal? Faça a terceira questão, lá do outro lado. Enquanto eu apago aqui. Não. Deixa, peste. Você sabe, é atrás ali. É o S. Terceira questão, o S. 2019? 2019. Qual é o gabarito? A de abelha. Você viu aí? Ou de quê? De furico. Bora, gente, voltemos. Voltemos, irmãos. Irmãos, que a cruz sagrada seja vosso guia. Retira-te, Satanás. Vamos lá para os casos facultativos de crase, gente. Chegamos num elemento bom aqui. Vamos lá. Aí no caderno de vocês, se você colocar CF, Constituição Federal, Código...
Não, gente, casos facultativos, tá? Vamos colocar o primeiro aqui, que é pronome possessivo feminino. É o primeiro caso que a gente vai anotar. Bora, padre. Não vai voltar a ser seminarista. Olha, padre vai fazer para capelão, ó. É certo, não é não, capelão? Agora não vá, não. Você, ao ser praça, já vai, porque são tanta gente que você vai matar. Eu estou sendo preconceituoso aqui. Mentira. PM é polícia pacificadora. É o que eu estou dizendo. Não é não, advogada, me ajude. Tu que passou na OAB agora. Não é não, Japa? Bandido bom é bandido preso. E que retorna à sociedade depois de um tempo de reabilitação. E quem pensar diferente, botar a arma na mão de um menino. Ó, esse menino ali tem 12 anos. Esse aí. Ah, tá uma arma aí, não tirou a trava. Aí disse, não gosto de você, pois tome. Isso aí é o que ele estava dizendo. Joga Free Fire o dia todinho, aí diz que pode pegar... Tô brincando, viu, Moizinho? Você é o cara, viu? LOL. Gente, vamos lá. Preposição até. Se a palavra sua vaga aceita ou rejeita. Primeiro, vaga é uma palavra feminina. Vai logo, coloca, não é bonita. Cabe, aceita. E aí, posso colocar uma crase aqui? Claro que posso. Tá aqui, ó. Caso clássico de crase. Vai ter aqui uma crase. Todo mundo se ajeitando. O senhor quer como? Do jeito que você quiser. Ela tá parecendo a protagonista da novela que vai estrear agora, Maria de Fátima. Ela, cara. Vem cá, Vitória. Ei, Vitória, vem cá. Vem cá, suba aqui. Não. Dá um oi ali pro online, ó. Olha que menina linda. Vergonha, mulher. Não é linda, gente? Ave Maria. Vamos lá, gente. Visei a sua vaga. Se você vir um pronome possessivo feminino que poderia ser a minha vaga, a sua vaga, tua vaga, nossa vaga, qualquer pronome, desde que seja feminino, pronome possessivo. O uso da crase aqui se torna o quê, gente? Vai? Facultativo. Tanto faz você colocar ou não. A banca US ela vai perguntar, o caso da crase pode ser retirado. Não é isso não. Ela vai perguntar se o caso aqui é obrigatório ou é facultativo. Aí, como possivelmente vai ser de A a D a prova de vocês, então ela vai colocar 3 que sejam facultativas e uma única que não, obviamente. Como a gente vai ver em questões aqui que ela já cobrou. Vai lá. Nessa frase, que tinha crase originalmente, visei a sua vaga. Nessa frase, a crase, boa noite, gatinha, vai ter crase aqui, sim ou não? Vai ter crase aqui, sim ou não? Sim. É obrigatório ou é facultativo? Facultativo. Então ela vai perguntar justamente isso, tá bom? Preposição até. Posso dizer o seguinte: cheguei até a praça. Eu ia dizer praia, mas aqui não tem praia. Ah, fala, meu Deus, minha cabeça contar. Vamos lá. Cheguei até a praia. Já pensando aí que vai ter um feriadão bom, vocês viram? Não viram que vocês são tão lascados, vocês são concurseiros, né? É dia 18, Semana Santa e dia 21 Tiradentes. Ó, 4 dias, ó. Estudando e fazendo simulação. Vocês, né? Porque eu... Ai, me mandando uma... Eu vou lhe entregar. Me mandou... Eu tava no domingo de noite, ó. Ele me mandou uma prova pra eu corrigir e explicar a ele. Eu disse, meu filho, eu mandei faltar cerveja. Aqui, filho, vou já. Mas eu lhe ajudo, viu, filho? Não aqui no domingo de noite. Então, gente, a crase aqui é facultativa, não é? Por quê? Até. Preposição até. Outro que caiu, tem uma questão aqui justamente sobre isso. Lembra da Maria? Foi você que falou, não foi? Quem foi que falou da Maria? Pronto. Então, posso dizer o seguinte, ó. Referir. Respondeu, já usou. Tem algum outro verbo que a gente não usou daquela lista?
mas não casa bem com Maria, né? Maria pode? Não, mas ela tem que ser o segundo elemento. Voltar a chegar. Referir. Referi-me a Maria. Quem se refere a. Perfeito. Se eu jogar Maria aqui não é bonita, cabe perfeito, né? A Maria é bonita. Sobrou material aí, gente? Passa aí pra. Já tem, já, Gabi? Não. Tá lá atrás, ó. Olha a prova pra tu olhar. Ó a outra. Passa aí até chegar ela. Então, gente, praia é bonita, vaga é bonita, mas ó, Maria é um nome próprio feminino que é genérico. O que é um nome genérico, Igão? Fala aí. O que é um nome genérico? É um nome que pode ser qualquer pessoa. Maria, quem é Maria? Maria não é ninguém. Até que se diga um sobrenome para eu especificá-la. Maria Silva, Maria Linardi, que é minha avó. Refiro-me a Maria. O caso de crase é facultativo apenas quando for nome próprio feminino genérico. E se tirar genérico, aí só se... Pronto. Aí se não for genérico é proibido. Eu vou fazer um caso aqui proibido, ó. Refiro-me a Maria. Caso o quê? Facultativo. Fosse a Maria Silva. Aí proibido. Ou eu posso colocar Maria sua mãe. Eu defino a Maria, não é qualquer Maria, é quem? Então eu defini, é proibido. Entende? Vai lá. Pronome. Meu Deus. Nome próprio feminino genérico. É o caso que, gente? Facultativo. Tranquilo? Escreve uma frase para mim, que eu não confio muito em vocês não. Escreva. Transtorno de desassociação. Né? Quem sou eu? Vai, Japa. Levei o lanche até a escola. E entreguei à sua mãe. Pronto. Quero que vocês me digam se tem crase aí. Tem vantagem, Então pode ter. Vai lá. Levei o quê? Não, vai lá. O que foi que eu levei? Aonde? na escola. Então quem leva algo a algum lugar. Então tem crase no primeiro. Tem? Não, gente, eu estou perguntando, tem crase? Aí a gente diz, pode ter, vai. Tem crase? Pode ter. É facultativo, então põe. Vai lá. E entreguei, né? É entreguei, é. E entreguei a sua mãe. E entreguei a sua mãe. Tem crase? Ou pode ter? Pode. Pode ter, porque sua é um pronome o quê? Possessivo feminino. Quem entrega algo a alguém. No caso mesmo, o verbo levar, deixar a aplicação obrigatória, o até, deixa facultativo. Deixa facultativo, é isso mesmo. Perfeito, falamos sobre isso. Agora vamos falar do próximo tópico, gente. Aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. Pode ter. Pode ter. Crase. Escreve aí no caderno de você. Casa, terra e distância. A UES não é muito confiável, não. Às vezes erra feio. Pois é. Não, eu vou estar a posto lá para fazer recurso de graça para a turma. Vou. E vai ser o melhor para derrubar essa égua. Não brinque não, não venha fazer pegadinha não. Tá pensando que a gente é o quê? Otário. Cadê teu óculos, mano? Tu tá assim, ó, velho. Tá pior que ele, tá em cima daqui da lousa, ó.
Tu quando acha graça, nem tu não enxerga não, né? Melhor, não acredito. E é. De fossa, eu acho que foi porque fossa. E é. Na Bahia é Tu não usa mesmo óculos, não? Tu não usa óculos mesmo, não? Cadê Arlete, meu filho? Tu abandonou? Ele diz, ele passeando assim, todo faceiro ali, diz, cadê teu óculos, macho? Ele disse, tô com lente. Aí vem de óculos. É ruim, né, filho? Hã? Por quê? Porque bate o vento? E não tem capacete? E o besouro? Casa, terra e distância. Vamos aqui, gente, ó. Se eu dissesse, cheguei à casa. Só observa, daqui a pouco vocês copiam. Cheguei à casa. Nesse caso aqui, candidato, se você fizer a questão do é bonita, cabe perfeito. Quer ver, ó? Quem chega, chega a. Se tu puser o casa é bonita, dá perfeito, não cabe? A casa é bonita, mas repara, aqui é exceção. O que é que está escrito aqui? Pode ter. Casa, terra e distância, se elas vierem sozinhas na frase, sem uma determinação, tipo casa dos meus avós, a casa bonita, não se pode colocar crase. Então, cheguei à casa sem crase. Agora, se eu dissesse o seguinte, ó, cheguei à casa de mãe. Nesse caso, é obrigatório porque eu determinei de quem é a casa. Eu coloquei alguma coisa que identifique essa casa. Dá para entender? Sim? Então, cheguei à casa sem crase, porque é uma casa genérica. Cheguei à casa de mãe, o que é que faz? Obrigatório, tá bom? A mesma coisa acontece com os outros, ó. Voltei à terra. Voltei à terra, tem crase? Agora se eu dissesse, ó, voltei à terra. Não, só isso. Você pode me explicar por que tem crase? É o planeta. Quando eu coloco letra maiúscula, eu determino aqui. Tranquilo? É só estar maiúsculo já fica determinado. Sim. Pode ser bonita, terra cheirosa, terra cagada. Qualquer coisa que se coloque para ela é uma determinação. Não, é só para essas três, essa putaria. Só para essas três. Então posso dizer aqui distância. Vocês já viram EAD, ensino a o que, gente? Distância. Por que que esse nome não tem crase? Fala para mim, por que que não tem crase? Porque distância não está determinada. Se fosse ensino a distância de 10 km, aí vai ter crase por qual razão, gente? Porque eu defini a casa. Próximo caso aí. Vira a folha do material de vocês aí, por favor. Vamos falar no caso obrigatório de horas. Então vamos falar aqui a crase diante de horas. Em horas, é bom que você observe que esse é um título didático que a gramática usa, que as pessoas usam. Quando a gente fala em horas, é um título didático. Mas o nome, na verdade, é expressão adverbial de tempo. Esse nome até já apareceu lá. Então, quando a gente fala em expressão, meu Deus, que porra feia. Expressão adverbial de tempo. Sempre que você vir horas, nós temos a regra geral que diz que é obrigatório. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, chegue às 11. É um caso obrigatório de crase. Lembrando que horas se escreve só com H. H-R-S não, é só H, tá bom? Então, chegue às 11, chegue às 15.
pode ser por extenso. Chegue a uma... Ó, diga aqui, isso aqui, fale. Chegue a uma. Esse uma aqui é 1 hora, não é um artigo não, é 1 hora. Tome cuidado, viu? 1 hora. Se for de quantidade, coloca aí também. Tipo que... Não, é só horas. Não, horas. Horas. Exceções. A gente aprendeu que a regra geral é ter crase. Quais são as exceções? 2. Na expressão, ó, de 8 às 14, sempre que vier a preposição de aqui, não vai ter crase aqui. Agora, se fosse, ó, das 8 às 14, aí eu vou ter um caso obrigatório de crase. Primeiro caso que em horas a gente não vai ter crase. Qual é, gente? Quando estiver na interlocução do quê? Vai? De 8 às 14. Agora, se for o quê? Das, vai ter crase. Segunda exceção em relação às horas. Depois de preposições. Quais são as preposições mais comuns que se relacionam com horas? São algumas específicas. Para, após, entre. Mas tecnicamente após qualquer preposição. Então eu posso escrever o seguinte, ó. O exame ficou para as 15 horas. O exame ficou para as 15 horas. Isso aqui é uma armadilha que derruba muita gente, porque ele aprende pela metade. Vejamos. Lembrando que a UES é a banca da pegadinha, viu? Vai lá. O exame ficou para as 15 horas. E é uma questão que ela pede para você avaliar onde é que existe um uso de crase errado. Aí o menino olha, o exame ficou para as 15 horas. Ele vai dizer, ora, tem crase por quê? O engano vai. Tem crase por quê? Diante de horas. Mas o que é que impede ter uma crase aqui? O uso aqui do para. Se eu disse o seguinte, atenderei você após as 12. 12 é esse, mano. Após as 12. Vai ter crase? Não. Porque após é uma preposição. Geralmente são essas 3 preposições que se relacionam, mas tecnicamente é qualquer preposição. Tá bom? Tá gravando aí, tá? Ai, peste, me faça medo aqui. Jogar uma praga, eu quase caio aqui. Né? Vamos lá, gente. Material de vocês, cuida. Gente, esses exemplos estão todos aí, viu? E tem um bizu aí, ó. Após preposições, para, desde, após, não há crase. Tá o bizu aí do lado, viu? Quinta, que eu não vou escrever na lousa. Quinta, não se usa diante de palavras repetidas. Olha as palavras repetidas. Grife, por favor. Frente a frente, gota a gota, cara a cara, frente a frente, dia a dia. Tranquilo? Vamos para os topônimos. Uhum. Topônimos, gente, são nomes de lugares. Nomes de lugares é topônimo. Então vamos lá. Se eu dissesse, por exemplo, cheguei a Crato. Muita atenção aqui que muitas pessoas aprendem a regra geral e esquecem da exceção, tá bom? Na frase cheguei a Crato, sempre que eu tiver um nome de lugar que seja próprio, são lugares, nomes próprios, tá? Que é um nome próprio de uma cidade, de uma região, Crato, Azedo, Barbalha, Fortaleza.
Porque praça é lugar, Se não for próprio, regra geral. regra geral. É quando for nome próprio de lugar. Crato, Juazeiro, Barbalha, Caldas, Arajara. Mas no caso, essa regra aí funciona com praça. Pode se aplicar. Funciona. Não, isso aqui é exclusivo para nome próprio de cidade, região, país. Perfeito. Para eu analisar como aqui é o nome próprio de cidade, estado, região, eu vou ter que usar uma outra estratégia. Por quê? A Crato é bonito também não dá certo, mas às vezes dá e você fica confuso. Você vai pegar o nome da cidade e colocar diante da dualidade. Volto de ou volto da. Se quando você for fazer essa troca e couber a expressão volto de, nós não vamos ter crase. Eu vou colocar o seguinte, ó, o A sem crase. Quando for volto da, A com crase. Professor, não estou entendendo. Vou explicar aqui na lousa, veja. Se eu dissesse, cheguei a Crato, vai. Eu digo, volto de Crato ou da Crato? Portanto, como é volto de, não tem crase. Sim? Vamos colocar o seguinte, cheguei a Bahia. Vai lá, vamos ver se tem crase. Tem ou não tem? Diz. Não, volta. Volto da Bahia ou de Bahia? Se é o da, nós vamos ter crase. Então, crase aqui. Deu para entender? Volto de sem crase, volto da com crase. Vamos fazer um teste aqui. Vamos, em vez de... Vamos botar Barbalha. Eu boto já Fortaleza, vai. Cheguei a Barbalha. Tem crase? Volto de Barbalha ou da Barbalha? De Barbalha. O povo lá de Barbalha diz dá, mas é de, viu? Volto de Barbalha. Não tem crase. Se fosse Fortaleza, vai. Volto de ou volto da Fortaleza? De. Não tem crase. Se fosse Espanha? Dá, tem crase. Se fosse Grécia? Dá, tem crase. Com crase. Percebeu? Sim? Agora eu vou quebrar essa regra. Vamos lá, olha para cá. Diga. Se for Fortaleza no sentido de construção, volto da Fortaleza. Mas nesse caso, Fortaleza Construção não é com letra maiúscula. Logo, não é um nome próprio. Percebe? Se fosse cheguei a Fortaleza, sem ser o nome próprio, entra na regra geral. Não é bonita, vai. A Fortaleza é bonita. A Fortaleza de ser uma casa forte, não é isso? É só para nomes de lugares próprios. Vamos lá. Cheguei a Crato. Vamos lá. Cheguei a Crato. Não tem, porque é volto de Crato. Pegou? Agora, se eu pego o diabo dessa cidade, a cidade é maravilhosa. É maravilhosa. Eu morei 10 anos no Crato, eu não tenho queixa de lá. Só é pequeno, mas eu adoro Crato. Armaria, o povo de Crato vai me xingar aqui. 10 anos eu recebi o título cratense, quase. Aí porque eu me mudei no outro ano, aí eu não fui. Voltando. Cheguei a Crato. Se eu determinar essa palavra aqui, Crato, eu vou ter uma crase obrigatória. Pronto. Cheguei a Crato de açúcar. O fato de determinar Crato, eu tenho que colocar a crase obrigatória, onde não tinha, porque é volto de. Uma frase de prova, não foi da UES, mas foi do cão, do IDECão, que era assim, ó. Retornamos a Fortaleza de Alencar. Voltamos à Fortaleza de Alencar. A banca disse que deveria existir uma crase obrigatória aqui. Você diria que é certo ou errado? Certo. Vamos lá trocar a Fortaleza por volto de, vai. Volto de Fortaleza. Tem crase? Não. Mas por que nesse caso vai ter? Porque eu especifiquei, tá? Da casa, terra e distância, é.
Vai ter crase. Tipo, é isso, linda. Você entendeu a mensagem. Sabe por que o povo é chamado de crato de açúcar? Porque o povo lá tem um cu doce. Você sabe o que é cu doce? Lá, nariz em pé. Quem é do crato aqui? Me diga, quem é do crato? Eu sei, o colega aqui. Vai, tu é do crato também? Tu é do crato também. Pô, é um exemplo aí do cu doce. Nariz em pé, sabe? O pessoal que passa na rua e não fala. E o pior, eu faço vergonha mesmo. Esse aqui fala. Ele tava lá com a namorada dele lá na pizzaria, ó. Professor! Hã? Aí quando passa, diz o primeiro salário é do professor, adeus, não é não. Muitos já disseram, você já disse. Ó, tá gravado aqui, ó. Filmar aí. Tem algum exemplo de alguma frase que especifica, mas não vai ter caso? Não, eu nunca vi. Você joga um exemplo aí, a gente canta a pedra, viu? Vamos atirar a pedra na lua. Vamos aqui, gente, próximo. Último caso, e pode colocar aí, bote aí. O S. Esse é o preferido dela. Pode colocar aí. A gente chama de expressão fixa. O que é uma expressão fixa? Você anota no caderno aí. Expressão fixa. Esse nome aqui, gente, esse título sou eu que estou dando, tá? A expressão fixa é que ela não depende de nenhuma outra variante. Ela já nasceu assim e vai ser assim. Também é. Então você pega assim, uma expressão fixa, que é uma expressão, vou colocar aqui, ó, locução adverbial feminina. Esse é o nome técnico, tá? Locução adverbial feminina. Essa locução adverbial feminina, ela pode ser de lugar. Eu posso dizer, vire à esquerda. Posso dizer, vire à direita. À direita, à esquerda. Nós temos aqui expressões adverbiais femininas. Ou seja, à esquerda, à direita, são locuções adverbiais que dão ideia de direção ou lugar. Aí a banca vem aqui. Por que a palavra à esquerda leva crase? Vai. Locução Adverbial feminina. Por que ela está assim? Porque ela já nasceu assim. Tá? Vamos outra. Pode ser de time, de tempo. Posso dizer, você vem ao curso? Responda, vai. Vai. Às vezes. Às vezes tem crase, por quê? Vai. Locução adverbial feminina. Vai lá. Você vem a que horário? Pode ser à tarde, à noite, que sempre vai ter crase. Responda. Por que à tarde tem crase? Locução adverbial feminina de quê? De tempo. A maior parte são as de modo. Essa é campeão de uso dentro da prova. Você chega aqui na sala, novato, eu digo, eu quero que você fique de que forma? Fale para mim, fique de que forma? À vontade. Chego para você como aluno, como professor, eu digo, estou... Fale, estou de que forma? Vai. À disposição. Eu estou desse modo. A preposição. À disposição. Eu paguei a casa à vista. De que forma? Como eu paguei a casa? Vai. Fale. À vista. O que é que isso quer dizer na matemática? O que é que isso quer dizer? Diferente. Gente, por favor. Veja, essa expressão aqui é uma expressão de modo? De modo, é ou não é? É. Eu paguei de que forma, fale? A prazo. É uma locução adverbial de modo, só que ela não é feminina, ela é o quê? Masculina. Tome cuidado que vai vir essa.
Aí ela vai botar. Aí, locução adverbial de modo, então vai ter crase. E foi Vitor que disse. Aí eu acho onde você mora e toco fogo na sua casa. A prazo. Eu pintei o quadro a óleo. Por que não tem crase? Masculina. A gente não usa crase. Tranquilo? Sim? Digam sim. Sim. Agora vamos fazer a atividade. Boa sorte aí. Da questão da US mesmo são 12. Não são nada, são 14. Deixa a prova por último. 14 aí, cuida. Cuidado, também. Cuidado. É tu mesmo, Pedro. Oi. Oi. Vamos lá, gente. Primeira questão aí sobre crase US 2025. Disse assim: a crase presente no trecho à disposição da humanidade. Nós temos um trecho aí, gente, que é à disposição. Coloque aí, por favor. Expressão adverbial feminina de modo. Escreve. Expressão adverbial feminina de modo. No enunciado, à disposição. Expressão adverbial feminina de modo. Repare no enunciado que ela pergunta. A crase presente nesse trecho apresenta correspondência com a que ocorre em. Para mim, apresentar correspondência quer dizer que seja do mesmo tipo, pela mesma função. Em todas elas eu fui procurando aquela que tinha uma expressão adverbial feminina. À vista, à prazo, à direita, à esquerda, à fantasia. Mas você não encontra. Repare na letra A. O curso é realizado na modalidade de ensino à distância. O que não deve ter crase aí? Casa, terra e distância só se forem o quê? Determinadas. Então não tem crase. Palavras repetidas na letra B também não leva crase. A letra C, o problema não se limita. O que se limita a as abotoadoras são bonitas. Tem crase. Mas note que não é pelo mesmo motivo do enunciado. Letras D. A ela não tem crase. A ela é bonita, não rola. Por mais que o enunciado esteja errado no que pede, a gente consegue fazer letra o quê, gente? C, porque é a única que tem correspondência adequada. Não com o mesmo tema. Era um caso que merecia recurso? Gente, eu não sei se vocês errariam essa questão para pedir recurso. Por mais que o enúncio... Tem a letra E? Vou a Lisboa. Volto de Lisboa. Não tem crase. Tranquilo? O que é que tem? Não. Ele não está determinando a Lisboa, não. Aí é um advérbio de tempo. Ele não completa a palavra Lisboa, não, viu? 2. Está dizendo o seguinte. Leia. Li. Vamos lá. Além das questões intrínsecas. Gente, esse A é uma regência nominal ou verbal? Quero que você coloque aí no topo. Coloque. Regência verbal ou nominal? Nominal. Quem pede é intrínseca, é um adjetivo. Coloque embaixo de intrínseca, adjetivo e escreva regência nominal. O que é que a gente tem depois do A com crase? Pronome possessivo. O que é que acontece com o pronome possessivo feminino? Facultativo. Levaram questões relacionadas. Outra, aí... é regência verbal. A privacidade. O que é relacionado a. A privacidade é bonita. Nesse caso é obrigatório, sim? O uso do acento grave em ambas, segundo a norma padrão da língua portuguesa, é facultativo? Só em um.
A ocorrência do acento grave em ambas se justifica pela regência do verbo? Só em 2. O uso do acento grave em um é facultativo? É. Letra C. Ela gosta de C. Very good. Vai não, filho. Dá tchau, gente. Boa. Terceira, já foi a terceira, quando diz o pesquisador Marcelo Medeiros vinculado à universidade. Aí é um caso de regência, letra A. Quarta. Migrantes. Peraí. Migrantes rumo. Rumo a quê? A eternidade. Está perguntando, assinala o único comentário incorreto. A crase. Eu precisaria do trecho completo, não era? Os migrantes ruminaram. Quem rumina, rumina a. Eu precisaria da frase inteira, mas vamos lá. A crase, porque contrai-se com a preposição exigida pelo substantivo masculino rumo. Quem tem rumo a. Sim. Com o artigo A aceito pelo substantivo feminino eternidade? Eu acho que letra A. Não é não? É incorreta. Estou esperando você confirmar. É A? Não. B. Se a expressão fosse migrantes rumo a toda a eternidade, não haveria crase porque faltaria artigo? Sim, porque a toda rejeita. Então aí é só uma preposição. Letra B está certo. É B? Não. Caso a construção fosse migrantes rumo àquela eternidade, haveria crase, pois a construção se daria com a preposição com a inicial. Sim, está certo. Se, porém, tivéssemos migrantes rumo àquele porto, não se justificaria a crase? Claro que se justificaria, porque aquele, aquela, aquilo automaticamente aceita. Letra D. Alguém acertou? Essa estava difícil, viu? Ruminar é ir a. Na letra A? Não, a letra A é um substantivo masculino, é o rumo. O rumo à eternidade é um substantivo feminino. Note que não me interessa o gênero da palavra que vem antes. Me interessa a palavra que vem depois, que ela é que vai aceitar o artigo A. Lembre-se disso, é o substantivo que vem depois. Gente, como colega, quem tiver com dúvida, tire. Não guarde, não. Pode ser a dúvida de outro. Sim, fale, filho. Aquele, aquela, aquilo, automaticamente aceita um A se ele foi exigido por qualquer palavra antes. Aí eu não tenho que verificar nada. Aquele, aquela, aquilo está apto a receber qualquer coisa que venha antes. Por exemplo, se eu dissesse, refiro-me àquele lugar. Vamos. Quem se refere a. Só basta o termo anterior pedir que aquele, aquela, aquilo automaticamente aceita. Se seja masculino, se seja feminino, exatamente. Se esteja no singular, no plural, automaticamente aceita. Próxima. Governador dá. O que? O governador dá. Quem dá algo a alguém. O governador deu as primeiras informações a quem? A imprensa. Está perguntando aí por que tem crase. A crase porque imprensa é um substantivo masculino. Oi? A crase porque imprensa é feminino e o verbo dar exige a preposição A? Sim. Letra B. Quem acertou? É nós. Opa. A D aí é a quinta B. E a quarta é o quê? D. D dada. Sexta. Candidatos foram à justiça. Quem vai à justiça é bonita. Por que é a crase aí? A crase porque justiça é feminino e o verbo exige a preposição a? É? Sim, correto. Quem foi que acertou? Eita, figurinha da porra. 7. Evento ocorrerá às 10 horas.
É horas, né? A crase porque horas é uma expressão que indica tempo determinado e está no plural? É a mais certa. É isso. É letra A. É letra A. 8. Ministro anuncia melhorias à população. Não há. Então tira A e C, né? A crase porque população é substantivo feminino e o verbo anuncia. Sim, letra B. Mais fácil que dar tapa em bêbado aí, ó. 9. O deputado executou um plano às escondidas. Aí é uma expressão adverbial feminina, sim? Coloque. Ah, já tá aí, né? Letra D. Não é D, não? É, letra D. 10. O presidente compareceu. Quem comparece A, solenidade é bonita. É letra A. Não é não? Quem foi que acertou? Boa. A partir da vez a gente tá Tá não, tá fácil não. Você sabe, é diferente. Com um professor desse, né, bicho? Vai lá. 11. Qual foi? Nós estamos às ordens. Aí é uma expressão adverbial feminina, né? Letra A. Eita, que é A, menino? já 10 e que anda tudo certificado. Quando eu comecei, eu já achei que eu tava. Não, mas não tá consecutiva, não. Tá consecutivo? Vai. Empresa lança campanha voltada à saúde. O que é voltada à saúde é bonita. Por que há a crase nesse... A crase porque saúde... É A. 14. Projeto visa melhorias à educação. D. A crase porque educação é feminina e o verbo é. É sim, é letra A. A crase sim, a letra B diz que não há. A crase sim. É A. Desculpa, faltou a 13 aí. 13. Não, essa é a 13, né? Mas a 14 também é. 14. Calma, gente. Reforma trará benefício à economia. É. Porra. A.